Abrir o coração, saber que essa palavra viva e eficaz tem que estar dentro de mim, tem que estar dentro de ti. Amém? Vamos ser meu Senhor da família, amém? Ninguém lembra Jesus, amém? Aleluia, só glória. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela é fiel, justa e verdadeira. É verdade? Ela diz que até a tristeza tem que soltar a alegria do Senhor. Então, se nós tivermos alguma coisa para entristecer hoje, né? Verdadeiramente, nós temos verdadeiramente. Ela tem que saltar de alegria diante do Senhor. Amém, irmão? Então nós entendemos que tem muitas coisas que podem estremecer, mas nós sabemos que temos algo que nos alegra. Amém? Vamos orar para o meu pastor? Senhor, meu Deus, meu Pai, eis aí, Pai, o teu servo. Meu Deus, que nessa noite ele venha diminuir neste lugar, Pai, mas que Deus não seja agradecido. Pai, nós sabemos, meu Deus, meu Pai, que é uma responsabilidade, como diz Abacuque. Pai, nós sabemos que nós somos simplesmente instrumentos das tuas mãos, Pai. Nós sabemos, meu Deus, meu Pai, que é o Senhor que há, Pai, de operar os milagres, de efetuar, de realizar, de fazer todas as coisas, Pai. Por isso nós estamos aqui, Pai, porque tudo o Senhor criou, tudo o Senhor formou, Pai. E tudo está no controle do Senhor, Pai. Desde já agora orando, meu Deus, meu Pai, porque essa palavra tem poder, Pai. Tem poder para avivar, Pai, como diz o profeta, tem poder para curar, para salvar, para libertar, tem poder para lavar, Pai, que era água para nos lavar, tem poder, meu Deus, meu Pai, para levantar o que está caído, tem poder para trazer esperança a quem está morto, tem poder para fazer tudo isso e muito mais, Pai. E por isso nós sabemos, meu Deus, meu Pai, que hoje, Pai, estamos aqui com essa certeza que o Senhor é poderoso, Pai. E tudo que nós pedimos ou pensamos, Pai, nós sabemos que o Senhor é poderoso, Pai, para fazer isso infinitamente mais. Ele já coloca a vida do teu servo, a família, Pai, o ministério, a congregação, Pai, a qual está aqui para fazer a tua vontade, Pai. Talvez, Pai, pode ter passado ali um dia, talvez até cansativo, trabalhando, vindo serviço, mas o Senhor renova nossas forças, o Senhor libera uma unção nova, Pai, o Senhor libera a palavra de vitória, Pai, e por isso, Pai, nós temos certeza, Pai, que vamos sair daqui, meu Deus, meu Pai, com a nossa bênção e nossa vitória, vamos sair daqui, meu Deus, meu Pai, transformado, Pai, vamos sair daqui renovado, Pai, vamos sair daqui cheio, Pai, porque sabemos que o Senhor está aqui para nos encher, Pai, encher deste poder, encher dessa unção, nos encher, meu Deus, meu Pai, como a tua palavra se nos diz, Pai, e desde já, Pai, eu oro, com certeza, meu Deus, meu Pai, da vitória. Por isso, meu Pai, nós profetizamos e declaramos nessa noite a vitória do teu povo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja diga amém, amém e amém. Amém, ô glória. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. A paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Quero convidar você só por mais um instantinho, você ficar sobre os seus pés. Vamos abrir a nossa Bíblia no tema do nosso trabalho. Estamos no segundo elo, onde nós temos ouvido falar das grandezas de Deus nesse lugar, de como o Senhor tem operado aqui. Temos ouvido falar de vidas que têm sido transbordadas na presença de Deus, através daquilo que Deus tem derramado sobre este altar. E eu tenho certeza que hoje não será diferente, mas você também hoje vai sair daqui abençoado. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Abacuque, no capítulo 3, no versículo 2, o tema dessa campanha tão abençoada sobre avivamento. Aleluias! Está faltando hoje, pastor, esse tema nas igrejas, avivamento. O que mais vemos hoje é uma igreja precisando se despertar, precisando acordar, porque nós estamos vivendo a última hora de Deus na terra. E na última hora de Deus nessa terra, é necessário que estejamos atentos para ouvir e ver os sinais que Deus tem derramado sobre a terra. Livro de Abacuque, o capítulo 3, o versículo 2. Ajuda o seu irmão aí, é um livro que não é tão fácil de ser achado na Bíblia, né? Mas o seu irmão aí, você já achou e te dá uma carona. Livro de Abacuque, capítulo 3. É bom você abrir, porque daqui a pouco nós vamos ler um livro depois. Então se faz necessário todos encontrarem o livro de Abacuque.
Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Todos encontraram? Diz assim a palavra do nosso eterno Deus. Abacuque, capítulo 2, Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra, e eu temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Eu vou repetir o tema deste trabalho. Diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra, e logo eu temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, e na tua ira lembra-te da misericórdia. Maravilhas. Pode se assentar no seu lugar. Senhor, eis aí a tua palavra, que é pura, que é santa, que é sem mácula, que é sem ruga. É a tua palavra, meu Deus. A palavra do homem é adulterada, mas a tua palavra, ela é sempre a mesma. Diz a Bíblia, Senhor, que pode se passar os céus e a terra, mas a tua palavra, ela permanece para sempre, porque ela é a palavra de Deus. Fala ao nosso coração de uma maneira poderosa nesta noite, em nome de Jesus. Santos de Deus, eu orava ao Senhor e pedi a Ele uma palavra para trazer ao coração da igreja, pois eu tenho por hábito de pedir a Deus para que me revele aquilo que Ele quer trazer ao coração da igreja, porque eu acredito que Deus ainda fala. Tem muitas pessoas que não acreditam que Deus fala, mas eu acredito que Deus ainda fala. Quantos nessa noite acreditam que Deus fala? Pode dar glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E quando eu pedi ao Senhor uma palavra revelada dentro aqui do tema que nos é proposto para essa noite, meu pastor, o Espírito de Deus, Ele trouxe ao meu coração, uma revelação simples, mas tão profunda, que eu tenho certeza que ao sair dessa igreja, você vai sair batendo no peito, dizendo que verdadeiramente o Senhor falou contigo. Aqui o Senhor, Ele vai nos dizer no livro de Abacuque, no capítulo 3, no verso 2, o profeta, ele está fazendo uma oração. Tudo começa com oração. Nada começa com televisão ligada, nada começa com rádio ligado, nada começa com político falando, nada começa com outra pessoa falando, não. Tudo começa com oração. Eu me apaixonei pela vida deste homem, porque antes de qualquer outra coisa, a Bíblia diz que esse homem, ele começa orando. Se nós queremos uma mudança, alguma coisa na nossa vida, nós precisamos orar. A Bíblia diz em Tessalonicenses: orai sem cessar. Irmão, ainda que te chame de louco, ainda que te chame de doido, ainda que te chame de débil mental, o que importa, irmão, deixa te chamar do que é que quiserem, mas você não pare de orar, não pare de clamar a Deus, não pare de suplicar a Deus. O salmista Davi, ele ensina para mim, ensina para você, que durante 7 vezes ao dia, ele orava a Deus, ele buscava a Deus, ele clamava a Deus, para que então Deus pudesse fazer dele um homem segundo o seu coração. Nós queremos ter um destaque em nossa vida, nós queremos uma mudança, nós queremos uma transformação, nós queremos algo novo, mas nós não queremos fazer como Davi. Queremos ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Quando lemos a história de Davi, temos até inveja de Davi, porque nós queremos ser um pouquinho como ele, mas nós não queremos pagar o preço da oração que esse homem pagava.
Por que é que a casa de Davi, por que é que a vida de Davi não se afundou? Depois de tanta coisa errada que Davi fazia, depois de tanto que Davi tropeçava, irmãos, era um erro atrás do outro. E como diz as mulheres, um babado mais forte do que o outro. Davi, quando ele não errava na entrada, ele errava na saída. Davi, quando ele não fazia uma cagada, uma merda, é isso, irmãos. Quando Davi não fazia uma merda na entrada, ele fazia uma merda na saída. A casa dele foi toda quebrada. Um filho matou o outro, um filho dormiu com a irmã. Foi uma bagunça. Mas por que a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque independentemente dos erros, dos pecados, dos desacertos, Davi estava sempre de joelhos orando a Deus. Quer vitória? Ore a Deus. Quer graça? Ore a Deus. Quer mudança? Ore a Deus. Mas pastor, você não sabe do tamanho do buraco que eu entrei. Eu não sei, nem quero saber, e tenho raiva de quem sabe. Mas de uma coisa eu sei: quer sair dele? Ore a Deus, e Deus vai te arrancar deste buraco. Glória a Deus. Glória a Deus. O segredo de Davi não é que ele era um super-herói. O segredo de Davi é que ele sempre estava orando. Depois leia o Salmo 119 e você vai ver que toda hora Davi fala que ele orava. Toda hora Davi fala que o segredo da vitória é orar, que o segredo de chegar mais longe está na oração. Fala para o seu irmão: quer vitória? Quer vitória? Ore a Deus. As pessoas estão esquecendo disso. Não tem meio termo, não tem lesco-lesco, como meu patrão sempre gosta de dizer. Não tem lesco-lesco, não tem meio termo não. Ou é, ou não é, ou não é. Ou faz, ou não faz, ou não faz. O segredo de Davi é que ele estava sempre orando. A minha oração nesta noite é que você não pare de orar. A minha oração nesta noite é que você continue orando a Deus. Não importa se está chovendo, não importa se está fazendo calor, não importa se a mulher ligou e disse que vai embora, não importa se o homem desapareceu já faz 3 dias. Se você orar, Deus traz ele de volta. Amém. Glória a Deus. Abacuque, ele nos ensina isso. Ele começa orando. Fala para o seu irmão: começa o dia orando. Começo o dia orando, meu irmão. Fala com ele: termina o dia orando, meu irmão. Termino o dia orando, meu irmão. Abacuque ensina para mim e para você que tudo começa com oração. Aí ele ora no versículo 1. Aí no versículo 2 ele diz assim: ó, ouvi, ó Senhor. Eu ouvi. Amém. Eu ouvi. Eu ouvi, Senhor. Que coisa linda. Ele está dizendo: eu ouvi. Eu tenho ouvidos para ouvir Deus falar. Amém. Glória a Deus. Eu ouvi Deus falar. Ele está dizendo: eu ouvi. Ninguém me contou, ninguém chegou para mim, veio me ensinar, não. Eu ouvi, Senhor. Eu ouvi a tua voz. Deus quer ter uma intimidade contigo. Glória a Deus. Deus quer ter um contato com você. Deus quer se revelar a você. Glória a Deus. Mas Ele quer que você ouça Ele. Como vamos ter intimidade e contato com Ele se nós não ouvirmos a sua voz? Verdade. A Bíblia diz que o amor de Deus é grande, Ele é infinito. O amor de Deus nos cerca pela frente, nos cerca pelos lados, nos cerca por trás. Mas como deixar esse amor nos abraçar? É ouvindo a voz de Deus. Glória a Deus. Eu chamo você hoje a ouvir. Eu chamo você hoje a não ter ouvidos. Não basta ter os ouvidos. Basta a gente abrir os ouvidos e ouvir aquilo que Deus tem a falar ao nosso coração. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Agora aqui vem o segredo. Ele ouviu. Agora o que é que ele ouviu? Porque muitas das vezes ouvimos só o que nos convém. Queremos ouvir só falar que estamos bonitos. Queremos ouvir falar só que o nosso cabelo está bem penteado.
Queremos ouvir apenas falar que o nosso sapato ele está lindo. Queremos apenas ouvir falar que eu tirei um 10. Queremos apenas ouvir falar coisas boas para nós, coisas que nos agradam, coisa que massageia o nosso coração. E não queremos ouvir a verdade. Por que não queremos ouvir a verdade muitas das vezes? Porque a verdade dói, a verdade incomoda. A verdade ela tem o poder de nos achatar e nos deixar pequenininho. Amém, glória a Deus. Porque a verdade sempre vai ser verdade. A verdade nunca vai ser mentira. Como a mentira nunca vai ser verdade. Aleluia, glória a Deus. Aí ele vem revelando para mim e para você o que é que ele ouviu. O que é que ele ouviu? Ele vai dizendo assim, olha, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Amém, glória a Deus. Eu ouvi a tua palavra e eu tive medo. Eu ouvi a tua palavra e eu tremi nas bases. Eu ouvi a tua palavra, deixei ela entrar no meu coração, deixei ela entrar no meu peito, e ela derrubou as minhas forças, e eu temi. Aleluia, Eu tive medo. Aleluia. Eu tive medo. Ele está dizendo, eu ouvi a tua palavra, Senhor, e eu temi. Está faltando temor de Deus no peito de alguns. Está faltando respeito. Amém, glória a Deus. Está faltando ter cara, ter coragem e rasgar o peito e dizer, eu errei, Senhor. Amém, aleluia. Eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor. Quando ele diz, eu temi, ele está dizendo, eu tive medo devido às coisas erradas que eu tenho feito, devido às coisas erradas que a minha família tem feito, devido a tudo de errado que eu tenho praticado. Eu ouvi, Senhor, a tua palavra. Não foi a palavra do pastor, não foi a palavra do bispo, não foi a palavra do apóstolo, não foi a palavra do profeta, nem da profetisa. Eu ouvi a tua voz e eu temi. Glória a Deus, aleluia, oh glória. Está faltando temor na igreja. Está faltando temor no coração dos crentes. Você tem que ter medo de pecar. Você tem que ter medo de errar. Você tem que ter medo de atravessar a faixa. Tem que ter medo. Medo é o indicativo que Deus colocou no ser humano. Eu não falo de covarde, eu não falo de calça frouxa, eu não falo de Maria vai com as outras, eu falo de ter medo de errar contra Deus. Amém, glória a Deus, é verdade. Nós temos que ter esse temor. Amém. O que falta hoje é as pessoas temer. Hoje elas mentem, hoje elas enganam, hoje elas pecam e não estão nem aí. Porque não há um temor. E o profeta, ele está dizendo, eu ouvi a tua voz e eu tive medo, eu temi, porque eu sei que o Senhor é Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. Aí ele continua dizendo, o que ele está dizendo? Ele diz, eu ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aí ele diz, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aqui ele ensina duas coisas, aviva a tua obra, ó Senhor, e no meio dos anos. Primeiro, só Deus pode avivar. Só Deus pode trazer de volta uma alma fraca. Só Deus pode trazer de volta uma alma que estava no limbo do inferno. Só Deus tem o poder de arrancar uma pessoa do mais profundo buraco que ela esteja e trazê-la de volta e fazer com que ela seja um príncipe, com que ela seja uma princesa. Amém, glória a Deus. E aí ele diz assim, aviva no meio dos anos. Por que no meio dos anos? Porque para começar, irmãos, tudo é muito gostoso. Para começar, pastorzão, é maior festa. Para começar, vai todo mundo no balaio. Mas quando vai chegando a caminhada no meio, começa o povo a ficar cansado. Eu sempre gosto de dizer que é mais ou menos como a maratona. No começo está todo mundo diante das câmeras de televisão, sorrindo, balançando a mão, fazendo gracinha, isso, aquilo, outro. Um põe um ônibus na cabeça, o outro põe um avião, o outro sai com uma melancia, o outro sai com a máscara de um bruxo, e vai todo mundo correndo no meio da maratona. Mas quando chega no meio, só os resistentes continuam. Aleluia. Quando chega no meio,
só os determinados continuam. Quando chega no meio, só aqueles que estão dispostos a não olhar para o lado continuam. Quando chega no meio, os que saem fazendo gracinha, eles param no meio do caminho, porque não tem propósito. Eles querem apenas fazer festa, eles querem apenas sambar. Deus não escolheu você para viver os seus dias sorrindo, mas Deus escolheu você para atravessar esse deserto até chegar a Canaã celestial. Até chegar a Canaã celestial. Aleluia, Eu Senhor. costumo dizer que tem crentes, pastor, que eles chegam na igreja como num dia de festa. Como num dia de festa. E aí chega no meio da festa, aquela coisa gostosa, todo mundo come e bebe, sorri, está todo mundo feliz. Aí quando chega a hora que a festa acaba, é hora de ir embora. E aí o que sobra para os donos da casa? Só sujeira, só cansaço, só limpar. E aí tem aqueles que ainda ficam lá dando o último tira-gosto. São pessoas que não têm compromisso e acaba do último tira-gosto e vai embora. E aí fica só os donos da casa. Ei, meu irmão, Deus não chamou você para que a sua vida seja uma vida de festa, uma vida sem compromisso, sem futuro, algo que começa às 8 e termina meia-noite. Tem crente que começou bem no início do ano, mas chega agora no meio do ano, nem na igreja ele vem. Pastor, eu estou contigo, eu serei opero aqui, ó, isso na reunião de dezembro. Aí quando chega o janeiro, ele está firme com o pastor. Quando chega fevereiro, ele está firme com o pastor. Quando chega março, abril, maio, junho, e aí ele já desapareceu. Cadê o irmão? Pessoas inconstantes, pessoas que param no meio do caminho, pessoas que não querem assumir o compromisso de ir até o fim com Deus. Abacuque está dizendo: Senhor, aviva essas pessoas, aviva essas pessoas, aviva no meio dos anos. Agora aqui está a minha alegria, porque se fosse eu, diria assim: eu não quero essa pessoa mais na igreja. Se fosse por mim, eu diria: eu não quero mais estar do lado dessa pessoa, porque ela começou e ela parou. Mas o profeta está ensinando para mim e para você, que por mais fraca que ela seja, por mais longe de Deus que ela esteja, nós temos que orar para que Deus traga elas de volta. Ele está dizendo: aviva, Senhor, no meio. Aviva os que ficaram para trás, aviva os que se perderam, traga eles de volta, porque são almas preciosas para o Senhor. São almas que merecem o teu perdão. Aí ele continua dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra e eu temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. No meio dos anos a notifica. Ah, que coisa linda. No meio dos anos a notifica. O que ele está dizendo? Senhor, no meio dos anos, vai lá e dá um cutucão. Muitas das vezes ficamos irritados com a criança que falamos aqui uma vez, falamos duas, falamos três, e aí algumas pessoas veem: mas para que tanto falar com a criança? Porque a criança precisa que você a notifica ela do perigo, do pecado, do erro. Você tem que notificar: isso está errado, para, se você não parar, você vai afundar. Para, menino, sai daí, porque se você não sair daí, você vai machucar. Precisa de uma notificação. Tem crentes aqui precisando, pastor, ser notificados. Tem que receber uma carta de notificação, tipo uma multa de trânsito, porque precisa acordar. É hora de despertarmos do sono. Paulo disse: dilatai-vos o vosso coração para Deus. Abra-se o teu coração para Deus. Você precisa de uma notificação no mundo espiritual. Você precisa ser notificado. Precisa chegar uma carta dizendo: acorda, crente, porque você está quase morrendo. Precisa ser notificado. Porque enquanto ninguém fala nada, a pessoa dá uma de esquecida, dá uma de que não precisa de nada. Mas se você não for notificado nessa noite, se você não ouvir a palavra nessa noite, você corre o risco de perder a sua salvação. Aí ele continua dizendo no final: e na tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia.
Na tua ira, meu Deus, lembra-te da misericórdia. Quando o Senhor ver aquele homem no barro, lembra-te da misericórdia. Quando o Senhor ver aquele homem traindo a esposa dele, lembra-te da misericórdia. Quando o Senhor ver aquela mulher traindo o marido dela, lembra-te, Senhor, da tua misericórdia. Ele está ensinando para mim e para você que por pior que seja o meu e o seu caso, Deus ainda tem solução para os meus e os teus problemas. Aleluia, Senhor. Por pior que seja, por mais escura que seja a sua noite, por mais longo que seja o seu dia, por mais profundo que seja o mar em que você entrou, Deus está dizendo que ainda há esperança para a árvore ferida. Ainda há esperança. E agora que nós entendemos o que ele diz aqui, nós vamos entender a pregação, que é o que Deus quer falar conosco. Agora nós vamos entrar na pregação, para você entender o que é que Deus quer falar. Um livro depois, livro de Ageu. Abra comigo aí, Ageu capítulo 1. A pregação é rápida, a introdução foi longa, não se preocupa não. Estamos terminando já. Ageu capítulo 1. Ageu capítulo 1, versículo 8. Um livro depois, facinho. Olha o que está dizendo. Ageu capítulo 1, versículo 8. Diz assim: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Subi ao monte, trazei madeira e me edifiquem uma casa. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Eu acho lindo ele dizendo: subi ao monte e trazei madeira. Parece que não tem nada a ver com nada, mas aqui ele está falando para pessoas que queriam edificar uma casa para Deus e precisavam fazer algo, precisavam edificar as suas vidas também. Aí ele está dizendo: subi ao monte, cortai madeiras. Quando ele diz subir ao monte, ele está dizendo assim: suba ao monte. Mas tem monte que é alto, pastor. Tem monte que é complicado chegar nele. Tem monte que é difícil a escalada. Aí ele está dizendo: subir ao monte. Eu não sei qual o tamanho do monte que você tem que subir. Eu não sei qual o tamanho do esforço que você tem que fazer. Eu não sei qual o tamanho do sacrifício que você tem que fazer. Mas o profeta está dizendo: quer um milagre? Sobe ao monte. Quer um milagre? Suba ao monte. Suba a colina, chega no alto da colina, não para no meio da colina, mas suba até o cume da colina, e lá você vai achar o milagre. Amém. Ele diz subir ao monte, e não é só subir ao monte. Que legal subir ao monte, mas depois que você sobe ao monte, corte a madeira. Irmãos, tem muita gente que faz a primeira parte, pastora, ela sobe o monte. O mais difícil ela faz que é subir ao monte. Só que quando ela está lá em cima, ela quer descansar. Eu já fiz muito, eu já trabalhei muito, eu já dediquei bastante. Então agora é hora de eu descansar. E Deus está dizendo para muitos aqui: não é tempo de descansar. Não descanse enquanto a sua casa está pegando fogo. Não descanse enquanto o seu casamento está pegando fogo. Não descanse enquanto essa menina está nas drogas. Não descanse enquanto eles estão na prostituição. É tempo de trabalhar na casa do Deus vivo de Israel. Sobe ao monte. Chegando lá, corta a madeira. E agora ele cortou a madeira. Ai, pastor, eu subi, eu cortei a madeira, mas vamos deixar para outro carregar? O que tem de gente espaçosa nessa vida? O que tem de gente espaçosa? Eu não falo de gente cheinha, eu falo de gente espaçosa, preguiçosa. Sobe ao monte, corta a madeira e traz ela. Se Deus pôs na sua mão essa obra é sua.
Não transfira para os outros aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Amém, glória a Deus. Não delegue a responsabilidade que é sua. Aquilo que Deus confiou a você, é você que deve fazer. E ele diz: subi ao monte, cortai madeira e edificai a casa. Aleluia, glória a Deus. Além de subir, além de cortar, além de trazer a madeira, edifica a casa. Edifica a casa, mas não edifica na areia, edifica ela na rocha. Eu preciso correr, e ele diz: edifica a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Amém. Deus quer sentir alegria naquilo que você tem feito. Verdade, aleluia, glória a Deus. Eu vou repetir: sobe ao monte, Amém. corta a madeira, traz ela, edifica a casa, edifica a sua vida, e depois que você edificou ela, eu, Senhor, me agradarei. O que Deus está dizendo para mim e para você? Deus está dizendo que Ele quer ter alegria com aquilo que eu e você estamos realizando. Amém, glória a Deus. Você tem alegrado a Deus com aquilo que você tem feito? Você tem alegrado a Deus com as obras das suas mãos? Você tem alegrado a Deus com aquilo que tem saído de dentro de você? Você tem alegrado a Deus com o seu louvor? Você tem alegrado a Deus com a sua oração? Você tem alegrado a Deus com a sua adoração? Você tem alegrado a Deus com a sua comunhão? Você tem alegrado a Deus com a leitura da Bíblia? Você tem alegrado a Deus na igreja onde Ele te plantou? Aleluia, glória a Deus. Sobe ao monte, por maior que ele seja, corte a madeira, por mais dura que ela seja, por mais pesada que ela seja, traga ela no ombro, edifica-me uma casa, e desta casa eu me agradarei, diz o Senhor dos Exércitos. Você pode louvá-lo com as suas palmas. E dela me agradarei. Para finalizar, capítulo 2, verso 4. Uma folha só que você vai virar. Ali. Aí. Ageu capítulo 2, verso 4. Olha o que é que Deus vai dizer para alguns que estavam querendo descansar e não era hora de descansar. Deus está dizendo, capítulo 2 de Ageu, versículo 4. Ora, olha aqui, crente. Olha que começa o texto. Deus está muito feliz nessa situação aqui não. O texto começa dizendo assim: ora, preste bem atenção, Chico. Olha bem nos meus olhos. É isso que Deus está dizendo, como diz o pessoal lá do norte. Olha bem o que está acontecendo. Ora, vixe, gente, Deus está chamando a atenção. Você acha que Deus está aqui de brincadeira? Nada está na Bíblia por estar. O texto começa dizendo: ora. Você sabe o que significa ora? Ora significa preste atenção aqui. Você que fica dormindo no culto, presta atenção aqui. Você que não está nem aí para Deus, presta atenção aqui. Você que lê a Bíblia e parece que é um livro de romance que você lê um dia e no outro já esqueceu. Ora! 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 Vamos nos ater. Podemos ficar a noite inteira falando isso aqui. Ora! Mas aí o texto continua. O texto é grande, diz assim: ora, pois. Ora, pois. Eu não estou satisfeito, não. Não estou. Eu consigo entender na expressão de Deus aqui, dizendo: ora, pois. Ora, pois. Ora, vixe. Tu sossega, homem. Tu sossega, mulher. Ora. Ele diz: ora, pois, esforça-te. Zorobabel. Ai, que lindo. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel. Deus, além de mandar esforçar, ainda chama pelo nome. Todo pai, toda mãe sabe. Só chamamos pelo nome quando o negócio está sério. Verdade. Até então, menino para com isso, menino para com aquilo. Aí de repente ele diz: Patrick. Aí a gente assusta, vixe.
Por quê? Porque a coisa ficou séria. Aí Deus está dizendo: ora pois, Senão quando não fala o segundo. esforça-te, Zorobabel. Deus está dando uma palavra para nós essa noite. Esforça-te, igreja. Esforça-te, igreja. Esforça-te, noiva do Senhor. Ele diz: esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué. Que lindo, que lindo. Tinha dois. Aí Deus diz a Zorobabel: esforça-te. Aí Josué está lá, ó, é ele que vai se esforçar, não sou eu. Aí você acha que Deus ia deixar passar batido? Não, você também, Josué. Amém, Jesus. Não é só o marido que deve se esforçar, a mulher também. Não é só o pai que deve se esforçar, o filho também. Não é só o pastor que deve se esforçar, a obreira também. Não é só a obreira que deve se esforçar, mas os irmãos também. Ora, esforça-te. Esforça-te. Continua dizendo: olha, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor. Aqueles que ficaram lá atrás escondidos e acharam que o único que tem que orar é o pastor, que acharam que o único que tem que jejuar é os obreiros, que acharam que os únicos que tem que ler a Bíblia é aqueles que pregam na frente. Olha Deus dizendo: o povo também tem que se esforçar. Não é só o obreiro que deve se esforçar, não é só o pastor que deve ler a Bíblia, mas todo o rebanho tem que ler a Bíblia. Aí ele continua dizendo: esforça todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai. E trabalhai. Eu gosto muito disso. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Depois que diz para todo mundo se esforçar, depois que diz para todo mundo se esforçar, diz assim: e trabalhai. 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 Trabalhai, trabalhai. Levante a sua mão assim, porque o texto está dizendo: trabalhai. O texto vai dizendo: trabalhai. Depois que ele diz para se esforçar, eu quero que você entenda que Deus está dizendo: trabalhe. 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 Eu não estou dando conta, mas Deus está dizendo: continua trabalhando. Eu não estou conseguindo, mas Deus está dizendo: trabalhe. Trabalhe. Continue trabalhando. Não chegou a hora de parar de trabalhar. Não chegou a hora de abandonar a tua casa. Não chegou a hora de abandonar a tua família. Não chegou a hora de abandonar os teus filhos. Deus está dizendo: esforça-te e trabalhai. Trabalhai. Trabalhai para que as coisas mudem. Trabalhai para que as coisas revertam. Trabalhai para que as coisas sejam solucionadas. Trabalhai para que eu mude essa situação. Trabalhai. 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 Não importa o quanto esteja doendo, você tem que trabalhar. Não importa quantos tombaram no meio do caminho, você não vai tombar. Deus está dizendo: continua trabalhando. Continua trabalhando. Continua trabalhando. Fecha os teus olhos. Levante as suas mãos para os céus, porque eu estou profetizando sobre a sua vida que você não vai tombar. Muitos tombaram, mas Deus está dizendo para você: esforça-te. Continua andando. Continua se esforçando. Você não vai parar. Não pare de trabalhar. Não pare de clamar. Não pare de louvar. Não pare de insistir. Continua.
continua. Se o seu marido desistiu, Deus está dizendo: você não vai parar. Se a sua mulher desistiu, Deus está dizendo: você não vai desistir. Esforça-te, Josué. Esforça-te, Josué. Esforça-te, Josué. Josué. Ei, Josué. Você não vai parar, Josué. Você não vai cair, Josué. Você não vai desanimar, Josué. Trabalha, igreja. Trabalha em oração. Trabalha em santidade. Trabalha para Deus. Trabalha para o Senhor, para que Ele faça o milagre na sua vida, para que Ele faça o milagre na sua casa. Receba na sua vida, receba na sua casa, receba o seu projeto, receba de Deus, receba de Deus. Não espere ninguém pôr a mão na sua cabeça, mas receba o teu milagre, receba o teu avivamento. Chegaste aqui hoje sofrendo, chegaste aqui hoje humilhada, chegaste aqui hoje prostrada, mas Deus está dizendo: continua trabalhando, porque eu cuido de você. Continua trabalhando, porque eu saro a tua dor, eu saro a tua enfermidade, eu arranco esta dor, eu arranco este mal, e eu te dou o livramento, eu te dou a proteção, eu te dou a cura, eu te dou o descanso. Mas trabalhai. Esforça-te, homem, esforça-te, mulher, porque Deus é Deus na sua vida, Deus é Deus na sua casa, Deus é Deus nos seus negócios, Deus é Deus nos teus sonhos, Deus é Deus na tua igreja, Deus é Deus no teu ministério, Deus é Deus com você. Por isso esforça-te e tem bom ânimo, porque eu, teu Senhor, me agradarei da tua obra. Quantos podem louvar a este Deus com as tuas palmas? Glória a Deus, aleluia. Adora a este Deus com as tuas palmas. Aleluia. Deus. Aleluia. Aleluia. Esforça-te, homem. Esforça-te, mulher. Por maior que seja a dor, esforça-te. Deus não está dizendo que você vai conseguir de mãos beijadas, mas Ele está dizendo: esforça-te. Se Ele está dizendo esforça-te, é porque Ele está vendo um monte de pedra que está na tua frente. Mas mesmo com esse monte de pedra, Ele não está dizendo para você parar, Ele não está dizendo para você desanimar, Ele não está dizendo para você deitar. Ele está dizendo: esforça-te, tenha bom ânimo e siga esse caminho, porque eu me agradarei da obra das tuas mãos. Maravilha, Jesus. Guarde essa palavra no seu coração. Guarde essa profecia no seu coração. Esforça-te e tem bom ânimo, porque Deus é contigo. Amém? Eu volto a palavra para o pastor. Que o Senhor abençoe a cada um de vós, em nome do Senhor Jesus. Amém.